Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos, bem-vindos ao nosso canal. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. O ponto de hoje é o ponto 67, que vai falar da centralidade de Jesus Cristo como plenitude da revelação. Bom, gente boa, este ponto, ele é extremamente rico. É mais um daqueles pontos que eu chamo de pontos fundamentais do catecismo. É um ponto onde que gera para nós catequistas muitos pontos de reflexão para com os nossos catequizandos. O ponto 67 diz o seguinte: no decurso dos séculos tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pelas autoridades da Igreja, todavia não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Jesus Cristo, mas ajudar a vivê-la mais plenamente numa determinada época da história. Guiado pelo magistério da Igreja, o sentir dos fiéis sabe discernir e guardar o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou dos seus santos à Igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar, corrigir a revelação de Jesus Cristo, que é plenitude. E é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes fundadas sobre esse conceito de revelações. Então, o ponto 67 do Catecismo da Igreja Católica, ele aborda uma questão que é um pouco muitas vezes controversa para muita gente, né? Mas ele fala especificamente da revelação divina e enfatiza que a centralidade de Jesus Cristo como plenitude da revelação e da natureza dessa revelação, ela é única, irrepetível, plena. E, por outro lado, ele olha para essas revelações privadas. Essa discussão é essencial para compreender a posição da Igreja em relação a alegações e revelações tanto de grupos não cristãos quanto de seitas contemporâneas. E aí nós vamos entender, vamos explorar um pouco mais a fundo isso. Bom, primeiro é o nosso ponto de partida, a plenitude da revelação em Cristo. A revelação de Deus culmina em Jesus Cristo, mediador da plenitude de toda a revelação. E por estar plena, completo. Eu não preciso de puxadinhos, de complementos, de correções. Tudo aquilo que vem com puxadinho uma árvore é uma árvore, né? Ela não precisa de festão, de bolinhas de vidro para ser uma árvore, né? Ela é plena como uma árvore. Aí quando nós queremos dar estou falando isso porque eu estou lembrando da árvore de Natal, né? Elas não fazem parte da árvore, estão ali, né? Elas fazem parte de um conceito, de uma agregação, de um significado que nós queremos dar, mas ela está ali. Então, essa ideia de plenitude, ela é enraizada na doutrina católica. A encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nela Deus se revelou plenamente. Seu amor, sua vontade para a humanidade. Um conceito é bom entender aqui. O que é revelação pública e o que é revelação privada? Revelação pública refere-se à comunicação de Deus ao povo de Israel. É pública. E a plenitude da revelação de Cristo ao mundo. Enquanto revelação privada vai sempre se referir a aparições, a visões, a mensagens, né, pessoais que podem ocorrer durante a história. A tradição católica, a revelação pública, é concluída com a morte dos últimos apóstolos, sendo os evangelhos e a tradição da Igreja fontes primárias. Revelações privadas. E nós temos muitos santos que tiveram visões e tudo mais. O catecismo reconhece que existem revelações privadas. Sim, reconhece. Que podem ser reconhecidas pela Igreja, mas
elas não adicionam nada à revelação pública. Nem aquilo que foi revelado pelas Escrituras e nem aquilo que foi revelado por Cristo. Eles se bastam. Elas são vistas para ajudar a vida cristã em contextos específicos, como Fátima, Lourdes, Aparecida. Nós temos tantas manifestações de Deus, revelações, mas não num papel de que estão acrescentando algo novo àquilo que está pleno. Não, o pleno é pleno. O magistério, como é que o magistério vê isso? A autoridade da igreja, no decorrer de todos os séculos, ele tem um papel crucial em discernir essas revelações privadas. O que é, o que não é, o que é útil, o que é inútil. Ele é responsável por avaliar, validar a autenticidade dessas experiências, garantindo que não conflitem com aquilo que está pleno, com aquilo que a doutrina já estabeleceu. E esse discernimento, como é que ele se dá? Para que serve esse discernimento? Para orientar os fiéis sobre o que deve ser aceito como autêntico. O catecismo indica que o sentir dos fiéis também contribui nesse discernimento, referindo-se à sensibilidade da igreja em reconhecer a presença do Espírito Santo na vida dos crentes. Eu tenho a percepção de que essa decisão que eu vou tomar é a mais acertada. É o Espírito Santo falando. Mas a decisão que eu vou tomar, ela nunca vai transcender aquilo que eu já sei que eu tenho que tomar. Uma atitude boa, ela deve estar fundada nos evangelhos. Os evangelhos já foram revelados. Mas nunca uma moção interna, uma moção do Espírito, vai dizer para que eu faça algo que não está já revelado de forma plena em Jesus Cristo. O perigo que isso traz é outro ponto que a gente tem que refletir, porque muitas vezes a gente perde tempo correndo atrás de revelações e de luzes e de flashes, focos e de imagens que choram e de pessoas que estão falando porque Deus me disse. Mas não estamos focando no Evangelho, não estamos focando na reflexão sobre os mandamentos, não estamos focando numa boa vivência cristã. Então, o perigo dessas revelações que pretendem dizer algo mais, ou às vezes até corrigir Jesus Cristo, adverte que essas revelações que buscam corrigir, completar a revelação de Jesus Cristo, estão fora da casinha. Isso inclui algumas seitas, religiões não cristãs, que alegam ultrapassar as mensagens do Evangelho. Ou seja, Jesus Cristo não disse tudo. Ele deixou um pouquinho aqui que ele contou aqui para o nosso chefe, aqui para o nosso líder aqui, que pegou mais um pouquinho, porque Jesus falou para ele. E aí nós temos um punhado de exemplos de pessoas que se perderam por esses caminhos, e que cometeram certas desfaçatezes, Isso serve interna e externamente, Os catequistas têm que ser pessoas equilibradas também. O Evangelho está dizendo isso, o catecismo está ensinando isso. Por isso que eu estou primando muito por esse estudo catequese ponto a ponto. O que o catecismo diz é isso. O que a teologia diz é isso. O que a moral diz é isso. O que a liturgia ensina é isso. O que a nossa maneira de viver é essa. Por quê? Porque ninguém ama aquilo que não conhece. E às vezes nós queremos coisas mirabolantes porque nós não conhecemos aquilo que nós temos. Porque nós não conhecemos profundamente aquilo que temos. Então, o grande desafio, o grande prêmio de um catequista, de uma catequista, de um missionário, é fazer com que as pessoas entendam aquilo que está ali durante os séculos para ser compartilhado, pensado e vivido. Quando nós olhamos para as referências bíblicas dessas coisas,
nós vemos que os textos bíblicos, eles lembram que muitas vezes, de muitos modos, Deus falou antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nesses dias, que são os últimos, falou pelo seu Filho. E essa passagem afirma que a revelação em Cristo é suficiente e definitiva. Eu não preciso de uma tábua ou de um rabisco numa parede no Monte das Oliveiras para entender Jesus Cristo. Ele é óbvio, ele é objetivo. Agora, viver, aquilo que eu disse, qual o melhor corredor? Aquele que corre sempre. Qual o mais exímio saltador? Aquele que salta sempre. O próprio jogador de futebol, de vôlei, de basquete, como ele alcança excelência? Praticando sempre. E o cristão? O cristão vivendo Cristo sempre. São Tomás de Aquino, também chamar os teólogos aqui para ajudar nós nesse tema. Na Suma Teológica, São Tomás de Aquino enfatiza que a revelação pública e perfeita, e que qualquer tentativa de acrescentar algo é infundada. É como que alguém chegar e dizer assim, os 10 mandamentos não são 10, são 15. De onde tirou isso? Qual o fundamento disso? Precisa mais fé para acreditar nisso do que para acreditar em Jesus Cristo e nos 10 mandamentos que estão lá. Então, a argumentação que a razão e a fé se complementam, mas a revelação divina é essencial para compreender as verdades que ultrapassam essa capacidade humana. Santo Agostinho, ele destaca que a revelação é uma graça de Deus que não deve ser confundida com revelação subjetivas ou privadas. A graça de Deus. Deus me dá graça para entender o que eu tenho que fazer hoje, para tomar boas decisões. Por isso, vamos iniciar o nosso dia com uma oração, com uma meditação, como viver bem aquilo que eu já tenho, que eu já sei. O Concílio Vaticano II Dei Verbo, ele vai falar exatamente isso. O magistério da igreja tem o cuidado de interpretar autenticamente a palavra de Deus, tanto na sua forma escrita quanto na sua tradição. Durante a história da igreja também, muitas coisas que foram ditas que estavam nos evangelhos não estavam nos evangelhos, estavam na cabeça das pessoas que trabalhavam com o evangelho. E a igreja, como mãe, como mestra, ela tem que se posicionar. Opa, isso aqui está passando do ponto. Isso aqui está se excedendo. É muito, muito interessante. Até hoje eu conversava com alguém que me lembrou isso, quando a gente tenta forçar alguma coisa, e o mestre Gamaliel diz, quando os judeus quiseram perseguir os cristãos num primeiro momento, ele diz assim, não, deixa. Se é de Deus, prospera. Se não é de Deus, se acaba. E nós não ousemos combater contra Deus. Da mesma maneira, a igreja percebe essas manifestações particulares se elas estão acrescentando alguma coisa. Senão ela se posiciona. Não, isso é próprio para aquela pessoa. Talvez sirva na vida dela, mas não vai servir para a comunidade, não vai servir para mais ninguém. Então, a repercussão disso na nossa vida, para a vida da igreja. A compreensão de que não há uma revelação além do que já foi dada, ela deve repercutir na pregação, na prática sacramental da igreja. Então ninguém pode ficar tirando, o Senhor me disse que agora nós não vamos celebrar mais aqui com pão, nós vamos celebrar com pipoca. Revelação, tá lá. Partiu o pão, este é meu corpo, tomou vinho, é da cabeça da pessoa isso. Na pregação, não tomar a palavra de Deus de uma maneira desacertada e dizer assim, o Senhor está me revelando que... Não, o que está no Evangelho deve ser ensinado, explicado e vivido. A fidelidade à revelação é um critério para definir a autenticidade das experiências religiosas e também da qualidade dos pastores e dos crentes.
Enquanto os crentes são fiéis às palavras do Evangelho, às palavras da revelação, eles são fiéis a Jesus Cristo. E são fiéis à fé, senão são fiéis a si próprios. As suas convicções, as suas decisões, os seus desejos, os seus anseios, né? As suas ambições. Isso fica muito claro. Existem repercussões positivas e negativas. Também na vida dos fiéis. Os fiéis são encorajados a discernir as revelações privadas, com orientação do magistério, e sempre focar na palavra de Deus, na tradição da igreja, com base no quê? Naquilo que a fé ensina. O que a gente conclui disso tudo? Bom, conclusão que nós temos aqui. O catecismo ele afirma que a revelação de Deus culmina em Cristo e que qualquer revelação privada reconhecida pela igreja serve apenas para aprofundar a vivência da fé, sem alterar a mensagem fundamental do Evangelho. Fátima, Lourdes, tantos outros locais onde houve, de fato, uma revelação, são revelações que servem para chamar a atenção sobre algo daquilo que foi revelado que ainda não está sendo bem vivido, compreendido e ensinado. É isso, mas nada mais está sendo acrescentado àquilo que já foi dito. Se a gente ampliar essa pesquisa sobre o ponto 66, nós vamos chegar a alguns pontos de reflexão muito importantes. Nós temos na igreja ciências que se fundamentaram em cima desta leitura daquilo que é Cristo, daquilo que é a revelação de Cristo. Um desses temas teológicos, dessas ciências teológicas, se chama Cristologia, que é a parte da Cristologia que estuda a pessoa de Jesus Cristo, que entende Jesus Cristo, que entende a plenitude da sua revelação, daquilo que é essencial a Cristo e o que isso implica na nossa vida. O que essa mensagem de Cristo traz da mensagem de Deus, e como a sua paixão, morte e ressurreição, a sua encarnação se transforma em fonte plena da palavra de Deus. E aí, dentro da Cristologia, nós vamos entender alguns temas que são fundamentais. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, vimos o unigênito, cheio de graça e de verdade. Então, isso é para que a gente entenda que tudo aquilo que nos levará a viver, a compreender mais, mesmo que particular, é viável. Tudo aquilo que nos leva a crer que aquilo que Cristo nos disse não foi tudo, está nos levando para um caminho que não é o caminho de Cristo, não é o caminho da igreja. Então, a mensagem dos evangelhos enfatiza que Cristo é a revelação de Deus completa. É a união do divino com o humano de forma plena, e que isso foi feito, isso foi dado, isso foi nos doado para a nossa salvação. Existe uma única revelação. A verdadeira religiosidade não pode ser resultado de revelações sucessivas e mensagens contraditórias. Em Cristo Deus falou de uma vez por todas. Bento XVI, De Caritas, Deus Caritas Est. É a obra que diz isso. Deus falou de uma vez por todas. Revelações privadas, Então, as revelações privadas, elas não fazem parte do depósito da fé da igreja. Nós respeitamos, nós entendemos, nós aceitamos, mas nossa fé não depende disso. Eu não dependo de uma aparição em Fátima, em Lourdes, em Czestochowa. Eu não dependo disso. Elas me ajudam a fomentar, a vivenciar, a trabalhar a fé em mim. E até porque Maria está ali nos evangelhos nos falando muito mais do que uma revelação particular pode nos falar. Talvez a revelação particular está lembrando, isso é o que ela disse, isso é o que ela fez, isso é o que ela nos deu como exemplo no evangelho. E o evangelho nos revelou a Cristo. Características das revelações privadas, Autênticas. Para ser reconhecidas pela igreja, a revelação privada deve mostrar conformidade com a doutrina católica, levar os fiéis a uma vida mais profunda de fé e de conversão.
uma revelação privada que diz, agora vale tudo, agora pode tudo, agora tudo, isso está querendo partisans, né? Alguém que diz isso não quer se comprometer com nada e quer passar a perna em todo mundo, né? Então, a autenticidade se dá exatamente pela fidelidade, pela conformidade. Ou seja, uma revelação privada não é substitutiva, não substitui. Se alguém aparecer aqui, o Senhor me revelou que não devemos, que a missa não é mais cume, fonte da vida cristã. Tudo que fizer, todas as vezes que fizerdes isso em memória de mim, tem alguma coisa que não está batendo nessa história. Exemplos de revelação privada. Aí eu tenho Fátima, eu tenho Lourdes. Então, se eu olhasse para Fátima, qual foi a mensagem de Fátima? As crianças de Fátima, elas revelam visões que incluíam a advertência sobre perigos, guerra, né, a necessidade de rezar pela paz, reforçando a ideia de que a fé é uma resposta à revelação e somos convocados à ação. Vamos para a rua. Vamos pedir aos governantes que parem com a guerra. É algo, né? Mas isso não toca a salvação de ninguém. Isso não dá direito a dizer que quem tem que, o soldado que tem que ir para a guerra vai para o inferno. Não. Isso não toca dizer que as pessoas que estão lá lutando pelos seus territórios não são de Deus, né? Ou isso também não dá direito a um lado dizer que os outros são do demônio, não. Todos são criaturas de Deus, todos são filhos de Deus. Então, outra Lourdes, reconhecida, né? Santa Bernadette de Subiru resultou numa mensagem de cura e de intercessão. Né? A água da gruta de Lourdes é considerada sagrada e tem sido associada a milagres de cura, exemplificando como revelações privadas podem nutrir a fé e promover práticas devocionais. Então, o magistério da igreja ele tem que discernir nessas ações, entender se estão conformes à doutrina, se geram efeitos espirituais benéficos para o povo de Deus. E também dizer quando não geram. Em alguns momentos a igreja diz, não, isso não é milagre, essa revelação não faz parte do nosso capital da fé. Né? Por quê? Porque existem movimentos, existem seitas, né? Seitas que se baseiam em alegações de novas revelações que afirmam ser necessárias para a salvação, mas que, em essência, estão distorcendo as próprias palavras do Evangelho. Vou dar exemplos aqui. A Igreja da Ciência, os Mormons, os Testemunhos de Jeová, são exemplos de grupos que afirmam novas revelações que completam e corrigem a fé tradicional cristã. Mas, na verdade, dizem coisas que os evangelhos não dizem, inventam coisas. Então a igreja tem, como mãe mestra, a função de protetora, né? E aí nós vamos para uma outra ciência teológica chamada ciência da teologia pastoral. Teólogos e pastores, então, vão olhar para tudo isso e vão tomar parte disso. Ou seja, teologia pastoral. Teologia pastoral nada mais é de que a ciência de conduzir em nome de Deus, pastorear, né? Fazer com que o rebanho não se sinta coagido, não se sinta amedrontado, não se sinta impelido a pular num precipício por medo de um barulho que vem de trás, né? De um ruído que vem de trás. A teologia pastoral é a teologia que é a teologia que deve estar no púlpito, que deve estar num comunicado do pastor diocesano, né? Acalmar o povo, ensinar o povo, conduzir o povo. Bom, em conclusão, o item 67 do Catecismo, ele afirma que a revelação de Deus ele atinge uma plenitude em Cristo e que a revelação privada, reconhecidas pela Igreja, tem o papel de auxiliar, sem adicionar novos conteúdos à fé. A Igreja, guiada pelo magistério, tem essa responsabilidade de discernir e proteger
né, a verdadeira mensagem de Jesus Cristo, garantindo que os fiéis se mantenham firmes na tradição e as verdades reveladas. Bom, esse foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides e essa é a Escola Teófilos. Até o próximo Catequese Ponto a Ponto. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.